Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Está começando mais um episódio de Espectro no Farol, o podcast da FB Comunicação que aborda sobre diversos tipos de temas variados. No episódio de hoje, vamos discutir os desafios que as pessoas autistas enfrentam no mercado de trabalho e também quais são as dificuldades na procura do primeiro emprego e de como lidar com a socialização dessas pessoas no mundo do trabalho. E para essa entrevista de hoje, convidamos aqui Romeu Sabarreto, que é advogado com 3 anos de experiência, professor, palestrante, escritor e autista nível 1 de suporte com alto rendimento. Seja bem-vindo, Romeu, e obrigado por participar do episódio de hoje do Espectro no Farol. Obrigado, Pedro. Uma boa tarde. Boa tarde para toda a equipe do Espectro no Farol, da FB Comunicação. Meu nome é Romeu Sabarreto de Oliveira, sou advogado, palestrante, escritor, professor, pai de uma linda menina autista de 10 anos de idade. E há 2 anos eu recebi de forma tardia também o meu diagnóstico relacionado ao autismo. Eu sou autista de nível 1 de suporte de alto rendimento. Então, antes de começarmos o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional como advogado e como é que o autismo te influenciou nessa sua trajetória, tanto profissional quanto na sua vida pessoal. Perfeito. Eu me formei em 2010. Eu já vou fazer 15 anos de OAB e, inicialmente, eu atuava no ramo do direito imobiliário, direito de família e em causas empresariais. Até que, aos 4 anos de idade, a minha filha nasceu em 2013, particularmente em 2017, eu tive aquela surpresa. Nunca tinha escutado a palavra autismo na minha vida e tive aquela surpresa de receber o diagnóstico da minha filha. Ah, no caso, tipo, a sua filha foi que recebeu o diagnóstico e isso te motivou a estudar o autismo? Com certeza absoluta. Eu literalmente mudei de ramo, Pedro. Eu mudei de ramo. Eu vesti a camisa, eu mergulhei nos estudos, tanto na forma multidisciplinar quanto nos direitos dos autistas e demais pessoas com deficiência. Acabei me especializando nisso e hoje praticamente 90% dos meus processos judiciais, nos processos judiciais que eu atuo, são sobre direitos dos autistas e demais pessoas com deficiência. Eu escrevi um livro sobre autismo, particularmente direitos educacionais. A gente dá palestras, a gente criou também um curso Direito dos Autistas de A a Z, que nós já formamos quase 1.000 advogados especialistas em direitos dos autistas ao redor do Brasil, e o diagnóstico literalmente mudou a minha vida. Eu mergulhei literalmente na causa autista, tanto para ajudar a minha filha, como para ajudar a causa e os demais autistas. Ah, tipo, a sua trajetória, você começou pela sua filha e aí o seu diagnóstico veio através da sua filha, que tipo de autista ela é mesmo? Perfeito. A minha filha foi diagnosticada aos 4 anos. A minha filha é caso de autismo regressivo, que é aquele que a criança apresenta todos os marcos do neurodesenvolvimento dentro da neurotipicidade, mas a partir de determinada idade ela começa a apresentar os sinais autísticos, que foi o que aconteceu com a minha filha. E aos 4 anos de idade nós recebemos o diagnóstico de autismo regressivo de nível 3. Inicialmente ela começou no nível 3. No caso, o grau severo. O grau severo. Hoje, na terminologia médica, usa-se mais nível de suporte. Antes falava-se em autismo de grau leve, de grau moderado, de grau severo. No caso, seria nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 3 de suporte. Porque no autismo a gente sabe que de leve não tem nada, né, Pedro? Sim, não sabemos que tem nada de leve. Com certeza. É.
Mas, afim, eu sei que você já contou da sua trajetória, alguma coisa assim, mas no dia que você foi diagnosticado com autismo, isso desmotivou você a fazer adaptações no trabalho? Aliás, perdão, desculpa. Isso motivou você a fazer novas adaptações no seu trabalho, ou como é que aconteceu isso? Perfeito. Eu fui diagnosticado de forma tardia, aos 42 anos de idade, e como todo pai e toda mãe de criança autista, a gente passa a se observar mais e também ser mais observado depois do diagnóstico dos nossos filhos. E foi o que aconteceu comigo. Passei a ser muito mais observado pela minha esposa, por terapeutas que estão ao meu redor multidisciplinar, e também passei a me observar mais. Percebendo que determinados sinais autísticos que a minha filha apresentava, eu também apresentava durante o dia. Como a ecolalia tardia, estereotipias verbais, padrões ritualísticos, hiperfoco, a seletividade alimentar. Eu mesmo, se a pessoa permitir, eu como a mesma comida a semana inteira. Eu, aos 44 anos de idade e com um índice de independência plena, mas apresento seletividade alimentar. Até que tomei a devida coragem, entre aspas, e procurei a médica. A médica prescreveu 8 sessões de neuropsicologia, passei por todos os testes possíveis e imagináveis e, ao final da avaliação, a devolutiva trouxe pra gente um laudo de 14 páginas. E que médica é essa que você procurou? É uma psiquiatra ou é alguém profissional da psicologia? Eu passei por 2 médicas e uma neuropsicóloga. Eu passei por uma neurologista e uma psiquiatra. Porque a maioria dos médicos não... Eu vou falar esse termo sem nenhuma depreciação, mas é o que acontece de fato. Não é todo médico que sabe diagnosticar adulto. Não é. Existem médicos que não sabem diagnosticar crianças, quanto mais adultos. Para mim, o meu diagnóstico foi extremamente libertador. Por quê? Vou dar um exemplo da minha esposa, 18 anos de casamento. Ela me conheceu, eu já expressando todos os sinais autísticos que eu apresento hoje. O diagnóstico foi como descortinasse, eu visse que eu sou neurodivergente e que eu estou completamente dentro do meu padrão de normalidade. Não tem nada de anormal na expressão dos meus sinais autísticos. É verdade, porque o diagnóstico do autismo não impede a pessoa de ter uma vida comum, como qualquer outro tipo de pessoa. É como você disse, não existe um médico certo. O que importa é o diagnóstico do autismo, que ajuda a melhorar o tratamento, a ajudar nos auxílios das terapias e desses tratamentos hoje em dia que autistas precisam para poder melhorar o comportamento e melhorar a qualidade de vida. Com certeza. Sempre essa diretriz é muito importante para poder facilitar a vida das pessoas autistas no seu dia a dia. Mas assim, e existem aspectos do autismo que você considera vantajosos para sua atuação jurídica? Existem com certeza. Eu vou falar uma coisa aqui que você pode até achar engraçado, mas você como autista também, você pode ter também essa característica. Lembra daquele filme The Good Doctor? É uma série, The Good Doctor. É uma série que ele fazia tipo uma varredura mental de todo o corpo da pessoa e chegava a uma conclusão diagnóstica. Aquilo é muito parecido com a fórmula do nosso cérebro funcionar. Eu sou capaz de atender um cliente e ao mesmo tempo já estar fazendo todo o mapa da petição dele. E quando eu vou para o computador fazer, é como se eu já tivesse a petição toda pronta na minha cabeça. Sim, é verdade. Né? Tipo, você conhece aquela série Uma Advogada Extraordinária? Sim. Assisti toda. Eu também assisti toda. Aqui, em todo caso, ela sempre, quando pensa no seu hiperfoco que é baleia, ela resolve o caso dos julgamentos de todos os seus clientes. Isso mesmo. Você tem essa inspiração nela ou você se inspira em outros profissionais jurídicos? Olha,
Eu tenho uma percepção que muitas vezes não é nenhum tipo de arrogância, nenhum tipo de prepotência, mas o mercado e as redes sociais já mostraram essas nossas realizações. É como se em determinados entendimentos a gente chegasse primeiro por ter visto o que ninguém conseguiu ver. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui o primeiro advogado no Brasil a dizer que o rol taxativo era inconstitucional. Nenhum advogado no Brasil tinha trazido esse tipo de entendimento. E aconteceram uma série de manifestações em prol da aprovação da Lei 14.454 de 2022, que praticamente institucionalizou o rol exemplificativo. O que vem a ser esse rol exemplificativo, para não ficar um termo vagando? Aquela lista de tratamentos, de procedimentos e eventos da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que uma vez prescrito aquele tratamento por um médico, desde que ele tenha evidência científica e eficácia prognóstica, será de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Só que o entendimento dos planos de saúde era que esse rol, essa lista da ANS de tratamentos, sempre seria fechada, que os planos de saúde só teriam a obrigação de cobrir os tratamentos que ali constassem. Sim, é verdade. Afastando completamente a noção de evidência científica, de eficácia prognóstica e de melhor evolução prognóstica para os pacientes. Sim. Mas eu queria citar um caso que você agora citou, a série The Good Doctor, e eu citei a Advogada Extraordinária. Você deve ver que tanto a The Good Doctor quanto a Advogada Extraordinária, ambos os protagonistas sofrem preconceito e exclusão dos colegas de trabalho. Você chegou a sofrer isso, preconceito, exclusão dos seus colegas de trabalho? Não, nunca cheguei a sofrer após o diagnóstico. Nunca passei por uma situação de bullying, de assédio no local de trabalho. Já passei uma situação de capacitismo, da pessoa invalidar o meu diagnóstico justamente por eu ser nível 1 de suporte de alto rendimento. Como se a pessoa com nível 1 de suporte não tivesse também as suas limitações. E nós sabemos que tem. A sociedade peca muito em menosprezar as limitações dos autistas de nível 1 de suporte e de desmerecer os potenciais dos autistas de níveis 2 e 3 de suporte. Porque com o nosso assunto de hoje, sabe que hoje em dia o mercado de trabalho não está preparado para a inclusão de pessoas autistas e a falta de informação e a falta de senso do mercado de trabalho dificulta aí muito a inclusão de uma pessoa não só autista, como também de outra deficiência que quer tentar o emprego dos sonhos, que quer se incluir nesse mundo do trabalho. Nós sabemos que o mercado de trabalho hoje em dia não está preparado para a inclusão dessas pessoas com deficiência. Perfeito, Pedro. Existe a lei 8.213 de 91 que traz uma obrigação das empresas, a partir de determinado número de funcionários, contratarem até o percentual máximo de 5% do seu quadro de profissionais com deficiência. No caso, seria as vagas especiais. Especiais, eu acho até um termo um tanto quanto inadequado. Por quê? Porque é como se houvesse dentro desse nicho uma intelectualidade inferior, e não é isso que acontece. Nós temos pessoas com deficiências altamente preparadas, altamente hiperfocadas e que detêm vasto conhecimento das áreas que atuam. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos hoje, na causa autista, uma série de diagnósticos tardios de autismo de níveis 1 e 2 de suporte em médicos, advogados, juízes, promotores e de várias outras profissões, inclusive nas artes. Inclusive também na área de comunicação, que Sim. Minha primeira entrevista, eu entrevistei
um estudante de jornalismo que fez bacharel em Direito, que atualmente está terminando o curso de jornalismo, que só foi diagnosticado aos 29 anos de idade. Que o caso é que hoje em dia está tendo tá tendo um aumento de casos de diagnóstico tardio de autismo. Com certeza. O diagnóstico tardio do autismo deu um boom. Não é que autismo esteja na moda, mas a ciência avançou em relação ao tema e os níveis de observações clínicas também avançaram em relação ao tema. É por isso que nós temos tanto um número altamente crescente de diagnósticos precoces em crianças e também um índice altamente crescente, pode parecer até uma redundância, mas é o que vem acontecendo, existe uma progressão. Sim, é verdade. Do fechamento de diagnósticos tardios em adultos. Sim, é verdade isso que você falou. Porque o segredo é, quanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo para começar o multitratamento, que é o acompanhamento de profissionais de médicos, psiquiatras, psicologia, pediatria, fisioterapeutas e esses profissionais da área de saúde que ajudam no auxílio de tratamento para as pessoas que têm diagnóstico de autismo. Com certeza. É super importante, Pedro, a questão, sobretudo, do fechamento de diagnósticos. Eu não digo até fechamento de diagnósticos, porque hoje a doutrina médica basta a suspeita diagnóstica que já é motivo da intervenção terapêutica precoce. Os médicos hoje entendem que a mera suspeita do autismo já é motivo para o tratamento multiprofissional, multidisciplinar acontecer. Mal não vai fazer. Por quê? Porque no autismo, na verdade em toda criança, existe a chamada janelas de oportunidades, que vem as podas neurais aos 3 e aos 7 anos de idade. E dentro desses intervalos existem as chamadas janelas de oportunidades cujo cérebro seja bem estimulado de forma intensiva e especializada, as melhores respostas acontecerão. Uhum. As respostas serão mais efetivas. É por isso que se dá tanta ênfase à intervenção terapêutica precoce. Sim, é verdade isso. É verdade. Mas assim, voltando ao nosso assunto sobre a inclusão no mercado de trabalho, eu queria destacar uma lei que, inclusive, eu escrevi ela no meu TCC, que é a Lei Brasileira da Inclusão de 2015. Você conhece essa lei? Já ouviu falar? Com certeza absoluta. É, que eu... 1146 de 2015. Isso, que a lei diz que é dever do Estado, sociedade e família assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos, dentre eles o trabalho. Ainda de acordo com essa lei, pessoas com deficiência têm direito ao trabalho da sua livre escolha e aceitação, no ambiente acessível e inclusivo, de igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E eu queria que você, como advogado, explicasse como exatamente essa lei funciona. Perfeito. Para interpretar a Lei 13.146 de 2015, a gente não pode deixar de perpassar pela Lei 8.213 de 91 e também pela Constituição Federal Brasileira, que traz, logo no seu artigo 1º, os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático do Direito. Entre eles, 2 que versam sobre esse tema que você trouxe. O princípio da dignidade humana e a valorização do trabalho da livre iniciativa. A Lei 8.213 de 91, ela garante o direito de contratação nas empresas que tenham um determinado número de funcionários. Elas são obrigadas a preencherem aquele percentual com profissionais, pessoas com deficiência. Se essas empresas não cumprirem esses percentuais, multas poderão ocorrer. O Ministério do Trabalho poderá multar essas empresas. Esse comando legal que traz a Lei 8.213 de 91 é de observância obrigatória. As empresas que têm aquele número específico de funcionários, ela tem que preencher aquele percentual
com profissionais com deficiência. Isso não pode deixar de ser observado de jeito nenhum. Como acontece lá fora? Muitas empresas acabam contratando, não é todas, eu não vou colocar todas as empresas no mesmo balaio, porque cada situação tem o seu prognóstico específico. Mas tem empresas que contratam pessoas com deficiência somente para cumprir a tabela. Que realmente existe uma tabela na Lei 8.213/91. Somente para cumprir a tabela. Muitas vezes coloca a pessoa com deficiência, mesmo com um alto nível de qualificação profissional e intelectual, para fazer atividades rebaixadas, configurando assédio moral, configurando dano existencial. Muitas vezes, vou dar um exemplo, de pessoas com deficiência autistas. As empresas que conseguem interpretar da forma correta sinais autísticos, a empresa irá perceber que ela tendo um funcionário autista, ela vai ter uma pessoa hiperfocada no trabalho. Sim, mas o problema é que as empresas hoje em dia não valorizam o talento das pessoas autistas que têm uma certa habilidade em mexer com algum, por exemplo, uma pessoa autista que é um ótimo desenhista, que sabe muito bem fazer design, essas coisas. As empresas de design não valorizam o talento dessas pessoas. Isso dificulta muito a inclusão de uma pessoa autista que quer tanto trabalhar com design. Por exemplo, outro dado que eu quero destacar é que uma pesquisa do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, detectou que 85% dos profissionais autistas estão desempregados. E o problema é que hoje em dia o mercado de trabalho, no meu ponto de vista, não segue essas leis. E isso dificulta muito a inclusão de uma pessoa autista no mundo do trabalho. Concordo. Hoje, isso seria a regra geral. E as empresas que, além de contratarem, valorizam bem profissionais com deficiência, em todos os sentidos, infelizmente eu tenho que dizer que é uma exceção. No mercado de trabalho, a gente percebe determinadas situações de assédio moral crescente, de dano existencial crescente, de pouca valorização. Eu gosto sempre de frisar, não estou generalizando. Existem os bons exemplos? Existem. Eu dou um quadro comparativo, que eu gosto de falar sempre. As escolas. Existem as escolas que somente não negam a matrícula da criança autista porque é crime, não violam os direitos educacionais porque é crime, mas negligenciam o aprendizado inclusivo. Como também, na outra ponta, nós temos escolas que vestem verdadeiramente a camisa, não negando a matrícula, observando os direitos educacionais e vestindo literalmente a camisa do aprendizado inclusivo, fazendo a criança realmente evoluir do ponto de vista do prognóstico educacional. Sim, é verdade, porque hoje em dia também, como chamam, é que hoje tem escolas específicas para pessoas com deficiência, mas alguns consideram que escola especial não é uma boa para crianças autistas estudarem, que afinal os pais querem que as crianças autistas estudem numa escola normal para tentar se adaptar ao ambiente, para poder interagir com as outras crianças também. Mas o problema é que a escola também, assim como o mercado de trabalho, tem a questão do preconceito e também da exclusão. E também tem muito caso de bullying, que as crianças autistas sofrem bullying dos demais colegas. Com certeza absoluta. O índice de bullying é altíssimo com alunos autistas. O que minimiza muito a ocorrência do bullying em alguns casos específicos e ajuda muito para que não ocorra é a presença das ATs. E o que seriam essas ATs? As ATs são as acompanhantes terapêuticas. Ah, sim, acompanhantes terapêuticos, no caso, profissionais de acompanhamento profissional. São profissionais, geralmente da área da saúde, que geralmente ministram nos ambientes naturais, casa, escola e ambientes controlados como consultórios. Ministram intervenção terapêutica comportamental da ABA ou do Denver. Então, essas profissionais
passando o dia inteiro ao lado da criança na escola, ao lado do adolescente com autismo na escola, é claro que inibe mais certos tipos de ocorrências de bullying. Uhum. Porque é verdade que hoje em dia também a escola também tem que estar preparada para a inclusão, e isso ocorre em muito caso de bullying, preconceito. O problema é que a falta de informação também dificulta muito a inclusão de crianças autistas nas escolas. Com certeza. E outra coisa, em relação ao bullying, existem duas leis específicas sobre bullying. Uhum. Uma que fala sobre a conscientização e prevenção da ocorrência dessa violência sistemática, e a outra que fala da responsabilidade da escola depois que o bullying acontece. Ou seja, a escola é altamente responsável por conscientizar, prevenir, evitar. E se ocorre, terá sua responsabilidade promovida. Uhum. Sim, é verdade. Existem essas leis aí. Essas leis são muito importantes para atuar na causa do autismo. É verdade. Mas, assim, voltando ao nosso assunto da inclusão no mercado de trabalho, tem um pesquisador que eu pesquisei no meu TCC, o Leopoldinho 2015, que ele destaca que 3 coisas aí que o autista tenta se incluir, tem dificuldade para inclusão no mercado de trabalho, que é a dificuldade justamente de procurar o emprego, também em manter-se no emprego e também a obtenção e a colocação compatível da sua formação e expectativas. E isso, eu queria que você destacasse, dessas coisas que para melhorar a inclusão de uma pessoa autista no mercado de trabalho. Perfeito, excelente observação. Realmente, esses 3 itens, eles devem ser altamente observados. Essa também é a preocupação de todo pai e toda mãe de pessoa autista, Pedro. Por quê? Porque nós, ao deitarmos para dormirmos, o que mais a gente pede a Deus são dias de vida, bons anos de vida, para que a gente possa proporcionar tratamento, amor, tempo de qualidade, para que os nossos filhos autistas atinjam um determinado nível de independência. E quando a gente fala em determinado nível de independência, a gente perpassa pelo mercado de trabalho. Porque a gente quer ver os nossos filhos autistas trabalhando. E quando atinge a idade para colocação no mercado de trabalho, a primeira preocupação que vem à cabeça é sobre o primeiro emprego. Como será esse primeiro emprego? Como o meu filho, a minha filha com autismo poderá chegar até esse primeiro emprego? Como eu falei para você, a Lei 8.213 de 91, ela garante essa espécie de cota. Só que é uma cota com nuances afirmativas? São. Só que a cultura das empresas hoje, muitas não percebem que profissionais com deficiência têm alto nível de intelectualidade, têm alto nível de hiperfoco, têm disponibilidade, têm prestatividade, têm vontade de vencer. E a extrema maioria das empresas focam somente nas limitações, acabam esquecendo dos potenciais. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Funcionários autistas. Determinados sinais autísticos, eles podem ser encarados do ponto de vista empresarial como vantagens competitivas. Sim, é verdade. Por exemplo, um profissional autista que tenha o hiperfoco em uma determinada técnica que aquela empresa domina para produzir, para prestar um serviço, aquele profissional, ele vai alavancar as atividades da empresa. E como um profissional diferenciado, independentemente de ser com deficiência ou não, mas pelo fato de ser com deficiência, isso tem que ser mais batido, ele tem que ser valorizado.
É, exatamente. O problema é que as empresas não valorizam o talento dessas pessoas deficientes que têm um certo talento para brilhar e ter uma carreira profissional brilhante. Esse que é o problema, como eu já havia dito. E o contrário também acontece, Pedro. Como profissionais brilhantes que fizeram toda a sua carreira dentro de determinada empresa e que o diagnóstico tardio do autismo chegou. Sim, é verdade, tem isso também. Entendeu? Entendi. E, assim, o que você acredita que falta nas discussões sobre inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho? Falta uma mudança na mentalidade empresarial, falta perceber que a limitação está na mente de cada um e não em deficiências específicas. Eu dou o grande exemplo de superação das Paralimpíadas. Ah, sim, as Paralimpíadas. O Brasil é uma potência paralímpica. E, no entanto, o Brasil não é uma potência nas modalidades de pessoas sem deficiência. Com a amplitude do espectro, você pode encontrar autistas de altas habilidades, superdotados e até gênios. Quer dizer que todos serão? Não. Como eu falei, o espectro é muito amplo. Nós podemos ter da pessoa com deficiência intelectual grave em um extremo ao gênio do outro, porque cada autista uma realidade prognóstica específica. Nenhum autista é igual ao outro. A empresa que contrata um autista com altas habilidades, superdotado ou gênio, se a empresa souber valorizar esse profissional vai fazer a empresa crescer. É isso mesmo. As empresas precisam valorizar o talento dessas pessoas que têm um alto desenvolvimento. Isso pode melhorar muito a imagem da empresa, também o comportamento da pessoa deficiente que quer se destacar, que tem um talento para brilhar. As pessoas precisam se valorizar, e exatamente isso que você disse. Com certeza. O detalhe todo está na mudança da mentalidade. A cultura organizacional. Não somente contratar para cumprir tabela, mas contratar focando nos potenciais. Porque aquele funcionário com deficiência, ele pode apresentar potenciais que ele poderá alavancar o crescimento da empresa. E em contrapartida, é claro, que esse profissional seja devidamente valorizado. É exatamente isso que você disse. Que é isso. Mas assim, o que você sugere que as empresas façam para melhorar a inclusão, para poder ajudar na inclusão dessas pessoas? Perfeito. Muita coisa em relação à sociedade e o autismo acontece por falta de informação e conscientização. A informação, a formação e a conscientização são extremamente importantes para essa mudança de mentalidade. Eu acho extremamente importante. Eu vou dar um exemplo para você. Eu já dei palestra em 2 shoppings de Salvador que melhoraram significativamente a sua perspectiva inclusiva e a sua percepção relacionada ao trato diário com os autistas e seus direitos, que foi o Salvador Shopping e o Salvador Norte. Depois dessas palestras, o pessoal das lojas, aos seguranças, sabem lidar com autistas em momentos de meltdown. Sabem lidar com autistas em momentos de hipersensibilidade reativa a determinados barulhos. Sabem lidar com autistas no momento de condução do seu cão guia. Cão guia não, cão assistente, corrigindo. Cão assistente. Cão assistente. Uhum. Porque tem muitos autistas que têm cães assistentes para a questão da estabilidade emocional. Sim, é verdade que o acompanhamento de um cachorro ajuda uma pessoa autista a melhorar a sua comunicação. Sim, com certeza. E nesses shoppings, até a sinalização das placas relacionadas ao direito, à prioridade de atendimento nas filas
a sinalização no banheiro, a sinalização para melhorar a perspectiva de localização dentro do shopping, porque nós autistas temos dificuldades de localização, né? Sim, é verdade. Eu mesmo, como eu falei para a Evelyn na condução para cá, eu não sei usar o Google Maps, não gosto de usar o Waze, porque aquele barulhinho me irrita, né? Eu me localizo de forma escrita. Ela falou o endereço perto do meu escritório. Entendeu? Foi bem mais fácil para mim, porque manusear aquele Google Maps ali, meu filho... É um pouco difícil, né? Eu não gosto muito não, confesso para você que não gosto muito não. Entendo. Às vezes eu tenho dificuldade de lidar com certos aplicativos, com certas localização de mapa, essas coisas assim. Eu também às vezes tenho essa situação. Com certeza. Que no caso eu dou as palestras por aí por Salvador, pelos eventos. Isso ajuda muito, isso motiva, isso ajuda a melhorar a inclusão tanto nas universidades quanto nas escolas, até mesmo no mercado de trabalho. Minhas palestras ajudam as pessoas a melhorar a inclusão. Com certeza, com certeza. Esse trabalho de conscientização e formação, ele tem que ser continuado. Sim, e a questão é que tanto o mercado de trabalho quanto a sociedade precisam ouvir o que os autistas têm a dizer, precisa abrir espaço para que as pessoas expressem sua vontade, sua liberdade para falar o que sente e também para poder ajudar a melhorar a inclusão. Com certeza absoluta. Inclusive a própria lei brasileira de inclusão, em todos os tópicos, em todas as passagens que falam em políticas públicas, fala do nada para nós sem nós. Fala dessa participação em as pessoas com deficiência serem ouvidas. O que você falaria tanto para pais, para familiares e amigos que têm um conhecido autista? O que você diria? Qual seria a sua mensagem para ajudar essas pessoas? Eu quero dizer que nunca desistam dos seus filhos autistas. Autismo não é sentença de morte. Ninguém estará sentenciado para o resto da vida por causa de um diagnóstico. Encarem esse diagnóstico sem nenhum tom de romantização como um desafio. O desafio da evolução prognóstica terapêutica, o desafio da evolução prognóstica educacional, porque essas evoluções são possíveis. É plenamente possível uma pessoa autista com nível 3 de suporte, com o devido tratamento, chegar no nível 2, chegar no nível 1. Como é possível também uma pessoa no nível 1, sem o devido tratamento, a pessoa poder avançar para o 2 e poder avançar para o 3. A escalada da montanha ela é árdua. Em nenhum momento Deus disse que seriam somente flores. Na escalada da montanha terá espinhos. Mas quem já não se felicitou, teve um grande surto de felicidade com uma palavra dita, uma frase maior que foi dita pelo seu filho autista, uma habilidade nova que foi ganha, o nome que escreveu pela primeira vez e por aí vai. Nunca desistam dos seus filhos autistas. Perfeito, a sua frase final. Enfim, gente, esse foi o episódio de hoje do Espectro no Farol. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta esse podcast, compartilhe com o máximo de amigos e familiares e vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.